Ô, aí. De fora é minha, hein? Olá para você, ouvinte do podcast De Fora é Minha. Seja bem-vindo a mais uma edição do nosso podcast. Você que já é ouvinte antigo, mais uma vez, muito obrigado pela sua presença. Você que pela primeira vez está aqui no De Fora é Minha, espero que você goste, que você continue acompanhando os nossos podcasts. Eu sou o Rafael Miguel, vou conduzir aqui o nosso bate-papo. Hoje, mais uma vez, temos aqui o Vitor Dias, o Rivelli Nunes e também o Thiago Costa. Pessoal, mais uma vez é um prazer, estarmos reunidos aqui para mais um De Fora é Minha. E a gente vai falar hoje de um assunto bem legal, envolvendo o futebol, que é a literatura, Thiago? Os livros aí que fazem parte do futebol, no futebol brasileiro aqui. A gente tem uma produção muito grande, Thiago, de livros. Vários autores que fazem sucesso, Thiago? Já tiveram grandes livros aí que são bem famosos, com o pessoal, principalmente quem gosta de futebol. Sim. É uma produção de alto nível. A gente estava conversando, Você tem uma produção muito boa relacionada a crônicas, contos, alguns romances, mas a gente tem uma produção bibliográfica da escrita do futebol pela literatura que é muito, mas muito bacana. Legal. Ô Rivelli, você tem uma boa coleção de livros também, um apreciador de livros de futebol. Tá crescendo, Tá crescendo ainda, não chega a ser igual ao do Thiago, mas um dia eu chego lá. O futebol e literatura tem muita coisa a ver, São dois temas muito apaixonantes, você poder acompanhar um pouco da história seja do seu clube, de um campeonato, de uma partida, ou a própria história de um personagem do futebol. É muito grande é muito vasto esse universo da literatura relacionada ao futebol. E aí, Vitor, você também curte livros de futebol? Gosta de ler sobre futebol? De ler eu sei que você gosta, mas dos livros, da literatura de futebol? Pois é, eu tenho pouca coisa sobre literatura de futebol. Meu campo é mais a literatura, digamos, técnica, Eu estou começando a montar um acervo de obras e livros com a história de alguns times, almanacs de resultados, essa coisa toda. Essa é a parte que me interessa um pouquinho mais. Mas assim, a gente tem uma literatura sobre futebol que trata principalmente dos personagens do futebol. Como o Thiago falou, você não tem assim grandes romances sobre futebol. O que você vai ter mais são histórias dos jogadores, Biografias dos jogadores. Você vai ter histórias dos clubes, livros contando histórias de bastidores, essa coisa toda, mais sobre coisas factuais do futebol, coisas que sim realmente aconteceram. Ficção relacionada ao futebol realmente é um artigo em falta, pelo menos aqui no Brasil. Sobre títulos também dos clubes, Claro. Normalmente a gente tem alguns livros, dos títulos brasileiros do Cruzeiro a gente teve alguns livros. Da Libertadores do Atlético eu acho que a gente teve vários livros, Quando o Atlético ganhou a Libertadores foi uma festa, Saiu um livro, vários. Virou um nicho de mercado, Sim. Algumas editoras já começaram a perceber que o torcedor, além de apaixonado pelo clube, ele é um consumidor. Nada melhor do que você consumir uma história vitoriosa do seu clube. Você falou do Atlético campeão da Libertadores, o livro do Fred Melo Paiva, Quando o Atleticano Vai ao Paraíso, é muito legal, porque conta um pouco do drama do Atlético quase caindo naquele Campeonato Brasileiro de 2011, até o ápice que foi o título da Libertadores, e foram praticamente 2 anos. O livro vai tem até uma crônica que fala de Marrocos, e são 2 anos com o Cuca, E fora esse, tem o Nós Acreditamos, do Mário Marra e do Léo Bertozzi, do Mauro Betting. Então, você consumir literatura do seu clube, com o seu clube ganhando, é muito bom. Ô Thiago, você estava falando dessa questão que o Vitor levantou também, que a gente não tem muitos romances. Eu também acho que a gente não tem, já vi também algumas pessoas falarem sobre isso, que a gente não tem aqueles livros muito sobre táticas, que os ingleses gostam muito, falando mais do jogo em si dentro de campo. Sim. A gente pode dividir essa literatura de futebol
né, na literatura, com, no caso, as crônicas, os contos, ensaios, biografias, que eu acho que é uma categoria bem legal, é uma categoria muito bacana aqui também, pouco usada. Tem essa categoria das vitórias que o Rivelli e o Vitor mencionaram. Então, por exemplo, você tem um ou outro livro sobre Libertadores da América, sobre a história da Libertadores da América. Você não vai ter vários livros sobre Libertadores, mas você tem um livro do Flamengo quando ele ganhou, do Atlético quando ganhou, do Corinthians quando ganhou, do Cruzeiro quando ganhou. Você tem a trajetória do clube naquela Libertadores especificamente. E relacionado a táticas, eu me lembro de um que eu adquiri há um tempo atrás, que foi o de Charles Miller, A Gorduchinha, que é um livro sobre tática de futebol, onde ele faz uma relação histórica, o Dácio Rica, que ele faz uma relação do futebol com a história. Então ele vai trabalhar o período entre guerras, para falar do entrincheiramento lá, do ferrolho suíço, vai falar da Revolução Cultural dos anos 70 para mencionar o carrossel holandês, então vai falar muito disso. E o único, talvez, jornalista, dois talvez, que trabalhem com isso, seja o Mauro Betting e o PVC, que trabalham hoje com essa literatura, que eu já vi um ou outro lançando um livro sobre táticas de futebol. Tem um outro livro sobre tática, que é do Ricardo Drubsky, o treinador mineiro, chama Universo Tático do Futebol, se eu não estou enganado, o nome é esse. E é livro de cabeceira de alguns dos grandes técnicos do futebol brasileiro. Ele é totalmente voltado para a tática, totalmente voltado para o time em campo. Mas isso realmente é muito difícil de acontecer, você ter livros voltados para esse segmento do futebol. Uhum. Pode falar, Vitor. Pode. Não, é que o Thiago até falou, né, citou aí o PVC, o Mauro Betting, o Mauro César, né, que sempre estão lançando livros. É uma coisa interessante, né, que a gente tem muitos jornalistas lançando livros sobre futebol aqui no Brasil. Talvez até por isso, e muitas vezes é mesmo essa questão de biografias, né, de jogadores, também sobre títulos de clubes. O jornalista, eu acho que principalmente jornalista que trabalha com futebol, ele é frustrado duas vezes. Ele queria ser jogador de futebol e não consegue, aí acaba sendo jornalista. Só que na verdade ele queria ser escritor. Aí alguns estão conseguindo unir isso e virar grandes escritores sobre o futebol. Mauro Betting é um exemplo. Mauro Betting tem vários livros sobre isso, o PVC também. Mas a grande verdade é essa, o jornalista não é frustrado. E falando em jornalismo, um outro filão que eu queria citar são coletâneas de crônicas, né, sobre futebol, que também são muito interessantes. Você tem a coletânea do Roberto Drummond sobre o Atlético, como é que chama, velho? Paixão em Preto e Branco. Paixão em Preto e Branco. Você tem... Organizado pelo Alexandre organizado pelo nosso convidado de sempre, Alexandre Exatamente, nosso ilustre convidado, ilustre amigo. E também tem quando é dia de futebol, as coletâneas do Carlos Drummond de Andrade, né? Organizada pelos netos dele. Esse vale muito a pena porque é um Drummond diferente do que o pessoal está acostumado. O pessoal está acostumado com um Drummond poeta. E nesse caso só tem uma poesia, que é a de abertura, sobre futebol, que é linda. E aí depois é só crônicas, e aí ele pega as crônicas, se eu não me engano, das Copas 78, 82 e 86. E aí você vê toda aquela loucura que causava a seleção brasileira na época, a frustração que causava no próprio poeta. E sobre Drummond e o futebol, abrir um parêntese aqui, no final dos anos 80, ele já tinha vivido uma vida inteira no Rio de Janeiro, estava meio afastado da cidade natal dele, né, Tabira. E aí os estudantes, eles reuniram produtos locais, né, de Tabira, escreveram uma cartinha e mandaram para o Drummond. Aí ele escreveu uma crônica muito bacana sobre esses presentes, sobre doce de leite lá, sobre produtos locais, a saudade de casa. E mandaram uma camisa do glorioso Valério Doce Esporte Clube. E aí tem um trecho que ele... Não sei se ele já tinha se aberto em relação a isso em algum outro lugar, escrevendo em algum outro lugar. Ele escreveu: faço aqui uma licença ao meu Vasco da Gama para vestir a camisa do meu glorioso Valério Doce Esporte Clube. Muito legal. É muito bacana. Falando de crônicas sobre futebol, tem o do Nelson Rodrigues também, né? Se falar de A Sombra das futebol, Chuteiras Mortais, né? que é clássico também da literatura de futebol. Nelson Rodrigues é o concurso. Eu acho que ele é talvez onde todo mundo que escreve sobre futebol quer chegar, né? Aí vocês falam do Nelson Rodrigues, também
do Roberto Drummond. Vocês lembram algum outro cronista de futebol assim, que também tenha feito tanto sucesso? Armando Nogueira. O Armando Nogueira, sim. Sem sombra de dúvidas, ele está nesse patamar. O Armando Nogueira, o Mário Filho. Mário Filho. Com, né, o mais clássico do Mário Filho, o do Armando Nogueira, nós vamos ter eu vou recordar aqui, mas o Armando Nogueira escreveu muito sobre a Copa de 50 também, mas no caso, o Mário Filho tem o Sapo de Arubinha, que é, né, uma história muito legal, e tem também o Negro do Futebol Brasileiro, que não deixa de ser um livro de literatura de futebol meio sociológico, mas também ficcional, porque ele romantiza muita coisa. Então você tem isso também para poder pensar. E tem um poeta brasileiro também que já entrou na poesia, que talvez seja mais bem sucedida junto com a crônica, a tabelinha bem sucedida das letras com o futebol seja na esfera da poesia. Mas voltando ainda à crônica, você tem as crônicas do Eduardo Galeano, com Futebol, o Sol e a Sombra, que assim, não tem como você não falar de futebol e de literatura de futebol, não falar do Eduardo Galeano. Legal. A gente falou um pouco de crônicas, passando um pouco então para os livros de biografia, né? O Thiago está até aqui com um dos mais famosos aí, né? Um dos melhores aí, que é o do Garrincha, né? Escrito pelo Rui Castro. Quais outras biografias vocês destacariam também? Tem alguma que você lembra, Rivelli? Tem. Curiosamente, eu acho que o Botafogo é um clube que dá grandes biografias, porque a biografia do Heleno também é sensacional. É um trabalho jornalístico, histórico, que poucas vezes se viu, porque a história do Heleno ela é um pouco nebulosa, né? A parte que ele ficou internado em Barbacena. E é o mesmo autor, eu não vou lembrar o nome agora, mas é o mesmo autor da biografia do Alex, que foi lançada há pouco tempo, Marcos, alguma coisa. E é uma biografia espetacular. Então acho que o Botafogo ele dá grandes personagens para o futebol e obviamente esses personagens acabam virando grandes histórias. Uhum. Você tem alguma que você destacaria, Vitor? Olha, biografia nem tanto, mas eu queria só citar um livro que saiu recentemente do Maradona, acho que ainda não foi editado aqui no Brasil, onde ele conta a história dele sobre a Copa de 86. Conta como é que foi a visão dele dos acontecimentos, porque dá um pequeno panorama de como é que estava a situação interna da seleção da Argentina, né? Que desde aquela época está imersa num debate que existe até hoje entre o pragmatismo e o futebol bonito, né? Representados pelo César Menotti e o Carlos Bilardo. Então você tem esse debate que está em voga até hoje. Pode-se dizer que é uma biografia de um título, né? Não de um jogador. Falando um pouco mais de biografia, a Luísa está me lembrando aqui, se eu não falo, ela é capaz até dela bater em mim. A biografia do Casagrande, né? É essa que eu ia falar. Que é uma biografia dramática, é uma história muito, muito intensa e mostrando um pouco do que o Brasil vivia naquela abertura, logo no final da ditadura, os problemas dele com drogas, a amizade dele com Sócrates, a democracia corintiana. É um livro sensacional. Uhum. Só pra completar, o Rivelli, que você falou do biógrafo do Heleno e do Alex, é o Marcos Eduardo Neves. Marcos Eduardo. Que ele foi biógrafo do Alex, do Heleno e também do Renato Gaúcho. Também escreveu uma biografia do Renato Gaúcho. Já em extremos, né? De biografias também, já nesse contexto, a biografia do Sócrates, do Tom Cardoso, que é muito bacana, é um livro curto, um pouco mais dentro das páginas, mas te propõe uma viagem no meados dos anos 70 e 80. A autobiografia do Pelé, escrita com ele e aquele jornalista inglês Alex Bellows. Ele publicou primeiro em inglês com Alex Bellows e depois teve uma tradução com o Orlando Duarte para o Brasil do livro do Pelé. Tem uma do Renato Pompeu que é raríssima, que é a biografia do Canhoteiro, o craque que driblou a fama, muito boa. Eu tive para comprar ele no sebo, dei bobeira, não achei mais. É uma biografia muito, muito, muito bacana.
A biografia do Friedenreich também, que é bem interessante, ele tem 2 biografias interessantes, e está para sair a própria autobiografia dele aí, que achados aí com o César Oliveira, que trabalha com editorias de livros de futebol, que a gente fala mais adiante. Ele também trabalhou nessa linha. E essa do Garrincha, que foi citada, e tem a autobiografia do Newton Santos, que é Minha Bola, Minha Vida, que é um livro também bem legal, é bem legal mesmo. E assim, aí a gente começa a ver como que é carente também a memória desses jogadores e desses treinadores, e como que vai passando o tempo e a gente vai perdendo o fio dessas histórias. O River estava falando do Botafogo, dos jogadores do Botafogo. O Quarentinha também teve uma biografia, o Quarentinha, um homem que não sorria. E aí, assim, a gente vai fazendo menção a eles. O próprio George Best, ele não tem uma biografia de peso. Eu estava vendo, o pessoal está começando a fazer um crowdfunding para poder fazer uma biografia do George Best, que é uma... Aí você vê, hoje eu fui numa livraria, o Neymar com 23, 24 anos já tem uma biografia. Você falou em carência, Thiago, me veio uma coisa na memória aqui, até uma coisa para ser discutida. Como é difícil ter biografia de jogadores de Minas, né? Nossa, eu acho que o Tostão... O Tostão acho que vai lançar uma biografia agora, vai ter uma biografia dele. O Dadá que teve uma com o Dadá o teve Flávio, uma, né? O Disseu Lopes teve uma do Pedro Blanc, que foi lançada tem 2 anos, se não estou enganado. Parece que vai ser lançada esse ano ainda uma do Procópio, que deve ser uma coisa espetacular também, que o Procópio tem uma memória sensacional, tem uma cabeça e uma cultura muito grande, mas viveu muita coisa. Veio, por exemplo, o Éder Aleixo, que biografia que daria? O Éder Aleixo, eu sou doido para escrever a biografia do Éder, eu já falei isso com ele, inclusive. Olha aí. Eu quero que ele conte pra gente um pouco, pra gente não, né, pra todos os fãs dele, não só da vida dele dentro de campo, que foi um sucesso, mas a extra-campo também, que deve ter sido um sucesso também. O Reinaldo não tem uma biografia, não, desculpa, parece que vai sair uma biografia do Reinaldo. Que estão produzindo com o filho dele. Com o filho dele, o Felipe. O Tostão, pelo menos está crescendo, né? Mas tímido, pela produção de craques que teve. O Nelinho também. O Nelinho faria uma baita. O Cafunga, o Carlyle. O Cerezo. O Cerezo seria uma ótima biografia, porque é um cara que transitou bem pela Europa. Né? E esses jogadores pitorescos também, assim, às vezes que aparecem e tal. Não, o próprio Fábio Júnior, que terminou ou parou de jogar, não sei se já parou, mas era um cara que daria uma biografia legal. Não, daria boas histórias, né? Até jogadores que passaram pelo futebol mineiro, assim como o Ronaldinho Gaúcho, merecem uma biografia, mas robusta. Tanto jogador com tanta história, que já viveu tanta coisa. Tanto o jogador, o treinador, o Tele Santana tem uma biografia também, o Filho de Esperança. E você vê o Neymar, já tem várias, né? Mas isso não é de se espantar muito, porque num país que o Sérgio Moro já tem livros, 2 ou 3 sobre ele. Porque as coisas são muito efêmeras, né? Mas isso, assim, a gente tem a nossa cultura que leva um pouco a isso, mas essa questão de biografias efêmeras, ela é muito influenciada pela cultura norte-americana, né? De você imortalizar o que está fazendo sucesso ali agora. Realmente. Lá você já teve biografias bem cedo de jogadores de basquete que ainda estavam nativos, essa coisa toda, que estavam fazendo sucesso, de outros esportes também. Então acho que, pelo menos no caso do Neymar, talvez possa ter acontecido algum outro caso na Europa, pegar um carona nesse mercantilismo, né? Pegar um carona nesse mercantilismo. Fazendo parênteses no nosso assunto que é futebol, você me lembrou um caso que eu vivi numa livraria, Vitor. Que eu tava numa livraria, na seção de biografias, e tinha uma biografia do Paul McCartney por R$19,90. A do Justin Bieber tava R$39,90. Pronto, agora a gente volta à nossa programação normal. Tem muito essa coisa da mídia, né, em cima desses personagens, né? Claro. Hoje em dia os jogadores que estão fazendo sucesso hoje, eles têm uma mídia que esses jogadores do passado não tiveram, né? Eles querem pegar justamente essa galera que tá aí, né? De garotos de 12, 13 anos, 14, que são fãs do Messi, fãs do Neymar, e esquecem um pouquinho a história de quem viveu tantas histórias no futebol.
Eu acho que a gente não tem também muitos ex-jogadores que escreveram algum livro. Né, tem o Tostão, né? O Tostão acho que tem 2 livros, né, se eu não me engano. O Pelé tem sua autobiografia. O Pelé. O Newton Santos, que a gente estava citando. Esse livro agora que saiu que é a relação do Casagrande e do Sócrates, né? Que o Casagrande Um caso de amor. participa, né? Um caso de amor, né? Um caso de amor. Sócrates e Casagrande. Tem ele é projeto jornalista, o Gilvan. na Argentina que eu achei sensacional, chamado Pelota de Papel. E é um livro onde o editor convidou jogadores e os jogadores a escreverem contos ou crônicas de futebol. E aí eles escreveram um projeto que eu não tive acesso ao livro ainda, só resenhas, e conversei com um dos editores, que é o Ariel Scher, e aí eles estavam falando disso. Eu achei assim, muito legal, é um projeto muito bacana, o Pelota de Papel, que aí você dá esse protagonismo das letras para os jogadores, né? Então, é um processo bem interessante, e tem autores como o Mascherano, o Aimar, o Kavenag, o Guzman, o Sorin, o Jorge Sampaoli, Angel Capa e outros assim. E assim, eu acho que vale a pena também ver com eles, né? Porque muito se escreve sobre eles, mas o que eles gostariam de escrever sobre eles mesmos também deve ser interessante. Isso é bem interessante. Né? É uma outra forma de ver a história, né? O protagonista, né, trazendo para você a leitura dele, do processo. Pois é, é mais ou menos isso que é esse livro do Maradona, contando a história dele, do processo da Copa de 86, do que eles viveram, de como é que foi. Pois é. Ele saiu, se não me engano, faz 2 meses ou menos lá na Argentina. Tomara que chegue aqui, né? Tomara. Isso é bem legal dos jogadores falando desse universo que eles vivem, que às vezes é meio nebuloso pra gente, né? O que acontece lá mesmo, né, com eles. A gente, como disse o Calil certa vez, né, se a gente soubesse 2% do que acontece no futebol, a gente não assistiria mais futebol, né? Isso pode fazer jabá, mas é mais ou menos um negócio que eu achei sensacional, já que a gente está falando de literatura de futebol, que é um projeto encabeçado pelo César Oliveira, que é o projeto da Biblioteca Digital do Futebol Brasileiro. Sim. Ele tem a ideia de fazer, eu acho que 30 e-books dos primeiros livros da história do futebol brasileiro. E ele começou com o Flo, o goleiro, do Thomas Mazzoni, que é o primeiro romance de futebol do Brasil, um romance da década de 40, que foi digitalizado e lançado. Esse livro impresso, hoje no sebo, você deve achar ele em torno de 400 a 700 reais. E aí foi feito o e-book dele, que está saindo, eu acho que há pouco, entre 20 e 30 reais. E aí o projeto é Biblioteca Digital do Futebol Brasileiro, do César Oliveira, que é um editor de livros de futebol já desde os anos 90 e que está encampando esse projeto, e começou um processo agora de financiamento coletivo para ir conseguindo fazer esses livros acontecer. Né? Porque é um caminho também. Porque se por um lado a gente tem poucas edições de livro de futebol, também a gente tem que tentar saber qual é a outra ponta dessa cadeia, por que não se produz. Porque eu acredito, né, eu não sou especialista em mercado editorial, mas eu acredito que tem mercado consumidor para isso. A gente tem mercado consumidor para literatura de futebol, né, no caso das biografias, contos, crônicas. E uma coisa que é interessante, talvez o Rivelli consiga cravar isso também, que é ciclos. Você tem a cada 4 anos, com as Copas do Mundo, uma enxurrada de livros relacionados a Copas do Mundo ou a futebol, e aí vai. A Copa aqui no Brasil, então, foi uma festa. Foi uma festa. Todo mês tinha um livro. E a gente estava deixando para trás um bom autor de futebol também, que é o Luciano Veríssimo. Com certeza. O zagueiro absoluto. A eterna privação do zagueiro absoluto. Que é muito legal. E aí, você vê que essas situações são complexas, que eu estava te falando. Você vai numa livraria ou você vai num sebo, você compra um livro desse por 9, 10 reais. Então, o livro tem pouca saída, pouco retorno e depois até pouca revenda. Né? Só depois, quando um livro é cravado como clássico, que aí ele ganha esse status. Que é esse que eu tinha falado para você, que é o caso desse livro do Milton Pedrosa, o Gol de Letra. Esse livro teve uma edição de 3 mil livros em 1969. Então, se pensar no universo de 3 mil livros, é um livro teoricamente raro. Né? É uma edição, porque foi a primeira e única editora de futebol, chamada Editora Gol.
ela publicou mais ou menos uns 10 livros de futebol. Eu já consegui arrumar 5 desses 10. Estou na busca deles. Na busca por todos os 10. Estou na busca por todos os 10. Inclusive por um que é do Pedro Zamora, que chama Assim Falou o Neném Prancha. Só que ele anda muito salgado o valor. Esse aqui foi presente da Viviane. Parafraseando Proust, Em Busca do Gol Perdido. Ou o Nietzsche, Assim Falou Zaratustra. A gente falou de muito livro bom, né? Livro que vocês gostaram de ler, que a gente gostou de ler. Tem algum livro assim ruim sobre futebol que vocês já leram? Nossa. Você fala assim, esse livro é ruim, Thiago? Tem algum que você lembra? Tem. Ele é desgraçado de ruim, pode falar, né? Pode falar que vale tudo. Ele é muito desgraçado de ruim. Eu acho que para literatura de futebol ele estaria no nível dos 50 Tons de Cinza para literatura ficcional, que é a história politicamente incorreta do futebol. Sim, esse aí eu já li. Ele é muito ruim. Eu acho que é um desperdício derrubar tanta árvore para fazer aquilo, cara. É muito ruim. É um desperdício de tinta, é um desperdício de tempo. Eu desperdicei minha retina com aquilo, cara. É muito ruim. Mas tem algum desses guias que é útil? Eu nunca li os outros, porque eu parei nesse. Eu falei assim, não. Eu li o da História do Brasil e ele é terrível. Desesperador. Luísa, o cara consegue pôr num pedestal ou relativizar a figura do Ricardo Teixeira. E chama o Charles Miller de o primeiro cartola do futebol brasileiro. Então é muito Porque ruim. ele descobriu uma coisa que todo mundo já sabia, que o Thomas Donrow já estava lá em Bangu trabalhando com futebol, beleza. Mas o cara que preocupou em trazer a bola, registrar súmula, montar time, foi o Charles Miller. Então assim, você quer tirar a paternidade do Charles Miller, descaracterizar, dizer que você tem uma história não oficial, mas aí você traz um revisionismo histórico que é chulo, é muito ruim, é muito fraco, ele não tem consistência. até. O sensacionalismo, perfeito, porque não tem. Então assim, quem estiver ouvindo a gente, cara, foge desse livro, ele é muito ruim, muito ruim. Talvez ele sirva para peso de porta, se eu botar ele para segurar uma porta no vento, porque talvez nem para isso, cara, nem para isso. E aí quem quiser saber um pouquinho do Charles Miller, tem um livro dele, do John Mills, que é o Charles Miller, que é o pai do futebol brasileiro. A gente tem que relativizar as coisas, sim, desconstruir mitos, sim, mas a gente tem que depurar as coisas e saber qual é o referencial e tentar relativizar a figura de um cara igual o Ricardo Teixeira. Eu acho que é muito, não dá mesmo, porque ele fez muito mais mal do que bem pro futebol É brasileiro. muito daninho você fazer esse tipo de coisa. Mas eu concordo com essa questão dos mitos, porque a gente ainda se aferra muito essa coisa do mito fundador, né? Sim, a gente Do tem Charles isso. Miller, aqui em Minas o Vitor Serpa, né? São Paulo, o Charles Miller, no Rio lá o Oscar Cox. Tem E por aí vai, né? Agora falando nessa questão dos mitos, eu tava lembrando Não, tem de que falar um o pior livro. livro. Não vou dizer pior, mas é só citar uma história que eu lembrei sobre a relação do futebol com o poder. Que exemplifica um pouco, não é sobre futebol com poder, mas é uma passagem que exemplifica um pouco. O livro, tem um livro chamado A História do Futebol Paraibano, que só teve uma edição na década de 70, foi escrito por um homem que foi presidente da Federação Paraibana, ocupou todos os cargos possíveis na Federação Paraibana de Futebol e até na antecessora dela, que era a FDP, Federação Desportiva Paraibana, eu estou falando sério. FDP. Isso quer saber criar uma sigla. Pois é porque é oriunda da antiga Liga Desportiva Paraibana, por isso eles não puderam escapar muito. Mas aí, voltando ao livro, a introdução do livro diz que o futebol na Paraíba chegou em 1908, foi fundado um tal de Paraíba Futebol Club, que não durou muito tempo, né? Aí ele falou que no segundo treino dessa equipe, quem estava presente no treino era ninguém mais que o presidente do estado da Paraíba. Quer dizer, o futebol lá chegou bem por cima, né? Chegou com tudo. Chegou com tudo. Bom, gente, nosso tempo tá quase esgotando aqui. Antes a gente tem que mandar um abraço especial, né, Rivelli? Tem, o nosso eu tenho um amigo abraço. Alexandre Sena Show, né, que divulgou a gente, né, no Twitter, né, no podcast dele. No Twitter, é muito legal. Vamos fazer um dia, quem sabe, um Skype com o Alexandre Sena Show. Mas eu tenho outro abraço para mandar também. Vai lá, o momento abraço de gol. O maior pé frio da Leimar, o Wallace Graciano. Ele vir de Portugal pro programa,
falar sobre o futebol português, que em 8 dias caíram os 2 técnicos Verdade. portugueses de Minas Gerais. Ora, gajo. O Wallace, ele saiu de Portugal. Portugal tinha empatado 3 partidas na Eurocopa. Ele veio pro Brasil, Portugal foi campeão. Ele chegou aqui, os técnicos portugueses de Minas Gerais caíram. Wallace, você é um fenômeno. Realmente. E ele disse que torcia, né, pelo sucesso dos treinadores portugueses, né? Pois é. Deu no que deu. É melhor ele não torcer, não. Aí, já que mandar um abraço para 2 professores do UFMG, amigos, o Elcio Cornelson e o Gustavo Cerqueira Guimarães, amigos do Folia, companheiros. Talvez a gente possa fazer depois uma segunda edição do podcast sobre literatura e futebol, e os dois são autoridades no assunto, assim, pra gente falar disso, principalmente, né, o Elcio, que trabalha já há um bom tempo com essa pesquisa relacionando até mesmo a estrutura dos hinos de futebol e toda a melodia. E então, assim, vale um abraço pros dois aí. Mandar um abraço pra alguém também, Vitor? Não, por enquanto não. Vou Pra deixar mãe, do pro abraço pai, pra pro vocês. cachorro. Bom, pessoal, mandar um abraço a todo mundo. Exatamente. Bom, gente, nosso tempo tá esgotado. Falamos de muito livro, muita coisa legal aí que você pode pesquisar aí, né? Aumentar o seu acervo de livros sobre futebol. Vou convidar você, né, aí a curtir a nossa página de Fora é Minha. Também curtir lá o nosso canal no YouTube. Também o nosso Twitter, né? Nos siga no Twitter, @DeForaPodcast. Estamos aí em todas essas mídias para você ficar ligado com a gente. Bom, valeu, Thiago. Valeu, Vitor. Valeu, Rivelli. Valeu, Luísa, que chegou aí aos 45 do segundo tempo. Pessoal, voltamos na semana que vem com um novo podcast. Eu sou o Rafael Miguel. Até lá. Valeu! Ô, aê. De fora é minha, hein?